falando sobre, de onde vem a palavra salvar. To save from death and spiritual death by forgiving sin. Então, salvar do pecado, salvar da morte, né? Ser salvo, ser liberto. Additional translations of that word mean to live a new life, to have a new heart, to protect, to dwell. Outras traduções que podemos encontrar nessa palavra ter um novo coração, proteger, ficar bem, prosperar. Tudo isso se liga na palavra salvação, salvar. So sometimes we need the services of a lawyer in order to explain the terms of inheritance. You may need to call Tanya. Muitas vezes a gente vai precisar de ajuda de um advogado para explicar, para provar que você realmente é participante daquele testamento. So I pray that our lawyer, our advocate, the Holy Spirit will give us deeper revelation of what the word sozo means for us. Então eu rezo, eu oro para que o nosso advogado, que é o Espírito Santo, consiga mostrar para você que você realmente é o dono da herança que foi dado por Deus para você. 4 things: salvation, 4 coisas que são necessárias: salvação, deliverance, libertação, healing, cura, provision. e provisão. One more time: Mais salvation, uma vez, repita comigo: salvação, Salvação, deliverance, libertação, libertação, cura provision. e provisão. One more time: salvation, deliverance, healing, provision. E o traduzir de propósito, tá vendo? Vamos lá: salvação, salvação, libertação, libertação, cura e provisão. Page 26. Página 26. Salvation, first part of our inheritance. Vamos agora falar nas partes da nossa herança. A primeira parte da nossa herança é a salvação. Salvation empowers us to be vessels of healing and is foundational to being in healing ministry. You have to be saved to be in healing ministry. Então a salvação nos dá poder de sermos como se fossem embarcações, barcos da cura para as pessoas. Não tem como você ser cura, ministrar cura em alguém se você não foi salvo. Você tem que ser primeiro salvo para ministrar cura para alguém. So if we're not saved, we're not going to have any power or authority in order to minister healing to someone. Então, uma vez que eu não fui salvo, eu não tenho nenhum tipo de poder, nenhum tipo de autoridade para ministrar cura em ninguém. So it's pretty obvious, I think. So if we're going to pray for someone for healing, say they have a broken arm, beyond offering physical healing, we want to be sure that that person has been saved by Jesus Christ. Então, vamos dar um exemplo prático. Se a gente está rezando para uma pessoa que tem um braço quebrado, antes da gente pensar na cura física do braço, eu preciso me certificar aquela pessoa que ela entenda que ela foi salva por Jesus Cristo. Right? So we pray for someone and their broken arm is healed, and they end up going to hell. What have we accomplished? Então, se eu rezar para aquela pessoa e ela tiver o braço dela restaurado fisicamente, mas ela não aceitar que foi salva por Jesus, ela acaba indo no inferno. Acho que valeu aquela cura. Eu tenho que me certificar que ela entenda que ela precisa da salvação de Jesus Cristo. So they'll have a temporary relief from pain while they're on the earth, but then they'll spend eternity in suffering. Então, se isso acontecesse, ela teria aquela dor dela momentaneamente curada, mas ela passaria o resto da vida em dor eterna. So when we're praying for someone, that is the foremost thing in my mind is, does this person know Jesus as their Savior? Então, quando a gente está rezando para as pessoas, a primeira coisa que a gente pensa é: veja, faça com que essa pessoa entenda que ela foi salva por Jesus e peça que ela aceite essa salvação para ela mesma. So Fernando can come to me for prayer, I say, so, Fernando, do you know you're going to heaven when you die? Então eu podia, por exemplo, chegar para receber a oração do Kevin, podia chegar para mim e perguntar: Fernando, você sabe que você vai para o céu porque Jesus te salvou? So, or Fernando, did you ever actually have the opportunity to ask Jesus to come into your heart? Ou então você podia perguntar para essa pessoa: Fernando, você já teve a oportunidade de pedir que Jesus Cristo entrasse no seu coração?
or however it is that you would like to phrase it. Ou qualquer forma que você poderia utilizar para deixar aquela pessoa alerta de que Jesus Cristo é a única salvação, que ela tem que entregar a vida dela para Jesus Cristo. So then you want to lead them in some kind of prayer in order to let you know that they receive Jesus, and then we can move on to their physical problems. Então, depois que você perceber que aquela pessoa realmente aceita Jesus, ela entende que Jesus é o único Salvador, aí você passa a ministrar uma oração buscando uma cura mais física. So later on in the study, I think it's the first thing tomorrow, I think we'll be giving you out a very comprehensive prayer that will give you all the tools you need to pray with someone. Então amanhã, durante o dia, nós vocês irão agir, vocês irão exercer esse poder de Deus nos meus de rezar pelas pessoas e exercer a cura das pessoas. A gente vai fazer isso de forma prática, vocês vão ver como o Espírito Santo nos envolve, nos leva nesse poder de curar as pessoas. Que não é nosso. I've had occasions to pray with people. They came up for prayer, and I said, so, you know you're going to heaven when you die. Houve momentos em que eu recebia a pessoa em oração e eu perguntava para ela, você sabe que quando você morrer você vai para o céu? So this particular person had stomach ulcers and they were in pain. E essa pessoa em particular, naquele momento, ela tinha uma dor no estômago muito forte. So I led them in a prayer to receive Jesus Christ as their Savior. Então eu primeiro fiz essa oração de forma que ela recebesse Jesus Cristo. And then I said, how's the pain from your ulcer? E eu perguntei para ela, depois dessa oração, como é que está a sua dor? It's gone! Ai, que meu susto. Sumiu, não existe mais. Because when they receive Jesus, healing is part of their inheritance. Por que isso acontece? Porque quando nós recebemos Jesus, a cura faz parte dessa When herança. they received salvation, or sozo, they received salvation, deliverance, healing, provision. Então, quando nós recebemos a salvação, o sozo, nós recebemos o que? Salvação. As quatro partes. Salvação, cura, libertação e provisão. Isso vem tudo da nossa Anota aí, herança. porra, anota. Ele quer ouvir sem que eu peça para vocês repetirem. Quais são as quatro partes? Salvação. Provisão. Yay! Yeah. Isso aí não vai traduzir não. Okay. Page 28, healing. Página 28. Vamos falar agora sobre a cura. So knowledge and our understanding of our inheritance and healing empowers us to minister healing to others. Conhecer e entender a herança da cura nos dá poder de curar, de orar pela cura das pessoas. And there are two places in the Bible. One is in the book of Isaiah, the other is in 1 Peter. Então há dois momentos na Bíblia, um está no livro de Isaías e outro na segunda carta a São Pedro, Where it says, by Jesus' stripes we are healed. que diz lá, pelas chagas de Jesus Cristo nós fomos curados. Yeah. So what are those stripes? Então o que são essas chagas? O que são essas feridas? She's asking, Jesus, what are our Yeah, Jesus' stripes. What does that mean? Jesus? O que significa isso? Anybody? Jesus' stripes. Is that the colors in his robe, striped robe? Seria algo na roupa que Jesus estava usando? No. What is it? What is it? O que seria? As feridas, the wounds, striped wounds healed. From being whipped. Então são feridas causadas pelo açoite, pelo chicote na pele. Because Jesus took those whippings, because Jesus suffered like that, we are healed as a result of his suffering. Porque Jesus sofreu daquela forma, sofreu pelas chicotadas, sofreu pelas feridas, nós fomos salvos devido a esse sofrimento. So it's quite frequently, while I pray for someone, I'll say, by Jesus' stripes you were healed. But now, I find that people don't know what that means, so now I say to them, I explain. Então, aconteceu muitas vezes ao rezar com as pessoas, eu falar para elas,
pelas feridas, pelas chagas de Jesus Cristo você foi curado, mas algumas pessoas não entendiam, então eu passei a explicar o que são essas chagas, o que aconteceu nessas feridas. So has anybody here received healing after being prayed for? Emotional healing or physical? Alguém aqui já recebeu uma cura quando alguém rezou por você? Anybody? Alguém? Somebody prayed for you and you got healed? Alguém quer falar para você? Não? Foi curado de Chile. Chile, want to talk about the Chile? Okay. She was. Mais alguém? Don't want to talk to? She was healed. Let me just ask this, was it an inner healing or a physical healing? Basta você dizer, foi uma cura espiritual ou foi uma cura física? A minha foi espiritual. Spiritual? Inner? Physical healing? Okay, so we have one person here who has spiritual healing, another has physical healing. Louise, why don't you tell me about some healing that you either witnessed or personal? Well, I had a bad back. I had a bad back for 3 years, about 5 years ago, and that was healed. A Luísa disse que foi curada teve uma cura física, ela tinha uma dor nas costas que durou por 3 anos. E há uns 5 anos atrás ela foi curada dessa dor que acompanhava ela por 3 anos. And last night, God used me to pray for 3 people with spinal problems, and all were healed. E na noite passada, Deus me deu a chance de rezar por 3 pessoas que tinham problemas na espinha, na coluna, e todas essas pessoas foram curadas naquele momento instantaneamente. Give God a platform. Vamos dar palmas a Deus. Palmas a Deus. Praise God. Richard Peace, you know, I don't know how much you know about us, but we've been all over the world. God has taken us to countries all over the world, including China and different Africa. Here. Então, quem me falou que o Virtual Peace, que é a nossa comunidade, tem viajado ao redor do mundo, muitos países, China, África, e nós temos visto muitas coisas, tendo experiências de várias diferentes experiências no mundo. Everywhere we go, we see miracles of every description. Então, em todo lugar que nós vamos, nós conseguimos enxergar milagres de diferentes formas. We were in Africa and a woman came to a conference. It was a 5-day conference. This woman came. She had that morning, she rolled down the hill trying to get her notes together. And she broke. The bone was coming to her center. Então, na Uganda, na África, ele rezou por uma mulher que tinha sofrido um acidente e o osso do braço dela havia quebrado e estava com a ponta, tipo assim, aparecendo quase perfurando o braço. Very difficult to get to a hospital. There were very few doctors available. Então, She thought, I'm just going to come to the meeting anyway. então lá é muito difícil você chegar ao hospital, praticamente não existem médicos na região. Ela sofreu aquele acidente e não tinha como ir para o médico, ela ficou daquele jeito, né? Com o osso apontando aqui na pele. Ela resolveu ir para o momento de oração para ver se conseguia alguma cura. That prayer I was talking about, that will go over tomorrow, we prayed that prayer with her, with the whole crowd, everybody prayed it, and her bone was completely healed. Então nós fizemos uma oração, a mesma oração que nós iremos fazer amanhã, né? Então a gente percebeu durante a oração que ela teve a cura, o osso dela voltou para o normal, deixou de aparecer na pele. Naquele momento o Espírito Santo de Jesus Cristo a curou. So, a couple of years ago, I was here with my wife in Brazil, and she prayed for a woman who had been depressed for over 20 years. Então, alguns anos atrás, eu tive aqui no Brasil com minha esposa, e nós rezamos por uma mulher que tinha depressão, sofreu com depressão por aproximadamente 20 anos. She was desperate. She was at the end of her rope. E aí ela estava desesperada, ela já estava no final da vida dela, já não aguentava mais. She came up to my wife, she was crying, and she took off her sunglasses, and she just went
so terribly depressed. My wife and her partner, prayed for her very briefly, a couple of minutes, and the woman's countenance changed. She began to smile. She was completely delivered. And a week later, her family came to the meeting, thanking us that her daughter had been returned to them. Então essa mulher chegou na oração, que ela estava lá com uma bolsa da África, e ela chegou, ela estava muito triste, chorando demais, pelos olhos que a gente via na expressão dela, que ela já estava nos últimos momentos assim, de desespero, e eles rezaram por pouco tempo. E logo em seguida ela sorriu, parou de chorar, começou a sorrir, e uma semana depois a família dela apareceu num outro encontro para agradecer pelo meio que ela tinha sofrido naquele momento, ela tinha se tornado outra pessoa. So we've seen physical healings, extreme physical healings, and extreme inner emotional and spiritual. Então nós já presenciamos curas físicas bem extremas, como a questão do braço, visualmente, dá para ver, e curas espirituais, curas emocionais, como o caso da mulher que tinha depressão. Now, an example of spiritual healing, you might say, is we've had several witch doctors turn their lives over to Jesus and throw all of their witch doctor materials into the fire. Outras curas espirituais, nós presenciamos pessoas que estavam envolvidas em seitas, né? Seitas satânicas, seitas de ocultismo, e a gente, quando rezava por elas, a gente percebia que elas eram libertadas, elas tiravam qualquer tipo de símbolo que elas tinham, jogavam fora, nunca mais iam participar de nada, aquilo ali era uma cura espiritual da pessoa. So, which leads us to the next section, which is deliverance, page 30. E essa questão da cura espiritual nos leva a uma próxima seção do livro, que é a libertação. Now, in the United States, suicide is the second highest cause of death among teenagers. Nos Estados Unidos, o suicídio é a segunda maior causa de morte dentre adolescentes. Segunda maior causa de morte. Depression, despair, and suicidal thoughts are afflicting people as never before. A depressão e os pensamentos suicidas estão atingindo as pessoas de uma forma como nunca antes haviam atingido. People need deliverance from spiritual oppression. As pessoas precisam de libertação dos espíritos opressores. Now, also in the United States, the proliferation of occultic practices is increasing. Tarot card readings, Então, também nos Estados Unidos, a proliferação de seitas de ocultismo, como a gente chama, tipo lemão, tarô, essas coisas, está aumentando muito lá. So you can read your horoscope in the daily paper. Every day there's horoscopes, maybe it's the same here. Como acontece aqui, né, a gente vê no jornal, nos postes, nas paredes, né, pessoas que leem mão, que jogam uso, etc. Isso é muito comum, você pode ter acesso muito facilmente a esses tipos de serviços. We were in Australia, and my sister Annette had given a talk about involvement with the occult. Então eu e uma americana, ela está aqui, ela andando nesse momento, na Austrália, eles fizeram uma pregação sobre o envolvimento dessas práticas de ocultismo, essas práticas de ciência oculta. So, at the end of the talk, Annette had been talking about the dangers of these things. A woman came up who she said she always read her daily horoscope as entertainment. Então, no fim da pregação, depois que a Annette havia falado sobre os perigos de se envolver nessas práticas, uma mulher chegou para conversar com ela e disse: eu leio cartas de tarô, mas só como forma de diversão, é o que eu gosto de fazer. Yeah, she thought it was harmless. She wasn't making her life decisions based on it. She was just reading her. Então ela disse: não vou tomar aquilo como decisão para a minha vida, só faço porque eu acho legal, porque eu gosto. So we started to pray with her, and immediately her body started kind of twitching in unnatural ways. Então nós começamos a rezar para aquela mulher e a gente percebeu que ela começou a se movimentar de formas meio que não muito comuns, diferentes. So this is typical of some kind of demonic oppression. Então esses movimentos são muito comuns quando a gente tem algum tipo de opressão demoníaca, né, de algum espírito maligno dessa pessoa. So as we prayed for her, she began to manifest this way, and then she fell out under the power of the Holy Spirit. Então, à medida que a gente rezava, ela começou a se manifestar, né, dessa forma, mostrando esses movimentos, e subitamente ela repousou no Espírito Santo. Now again, she had no symptoms of
demonically oppressed, she wouldn't have said she had any problems. Então era uma coisa que você não conseguia. Se olhasse para ela, você não dizia que ela tinha nenhum tipo de contaminação espiritual, vamos falar dessa forma, mas ela tinha. But when she got up, she said she felt so much lighter, so much more clear-headed. Então, quando ela retornou, né, do batismo lá do Espírito Santo, ela disse que ela se sentiu muito mais leve, muito mais, uma cabeça muito mais aberta, muito mais tranquila. Now, the words that we speak every day can also be an indicator that we're being oppressed demonically. Então, as palavras que nós usamos para falar, que as pessoas usam para falar, também podem ser um sinal de que elas, de uma certa forma, têm algum tipo de opressão espiritual. So, we're talking about spiritual oppression, not spiritual possession. Então, nós estamos falando de uma opressão espiritual, não de uma possessão espiritual. A pessoa se sente oprimida, né, forçada a pensar alguma coisa, forçada a fazer alguma coisa, não porque está possuída por algum demônio. So we're not talking about spinning heads or A changing. gente está falando tipo daquele filme do exorcista de virar a cabeça ao contrário, nada disso. É uma coisa bem mais real, né? You know, I just want to say, just thinking of a story, the Holy Spirit's reminding me, a couple of years ago, I won't say where it was, but it was in Brazil. A man came out, his eyes were Isso aconteceu, me lembrei de uma história agora, que foi aqui no Brasil. Então eu fui rezar para um homem, o homem chegou para mim, e os olhos dele eles eram completamente pretos, a gente não conseguia ver onde é que era isso, onde era a pontinha, era tudo escuro. So it was obvious to me that this man had a spirit inside of him. Então naquele momento era muito fácil para eu perceber que havia algum tipo de influência espiritual naquele homem. I prayed commanding the spirit to come out. Eu rezei, pedindo, ordenando em nome de Jesus que o Espírito libertasse aquele homem. And the black came out of his eyes and the blue returned. E os olhos dele de preto se tornaram azuis, que era aquela cor normal do olho. Glory to God. Glórias sejam dadas a Deus. So our words can indicate we're under demonic influence. So, for instance, we say, well, I'm never going to be able to. Coisas muito simples podem determinar que nós temos uma certa opressão. Por exemplo, o simples ato de você falar, eu não sou capaz de fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. I'm too old, I'm too young, I'm too inexperienced, I'm too. Eu sou muito velho, eu sou jovem demais, eu não tenho experiência para fazer isso. How about this one? It's just the way I am. E essa? Isso é do jeito que eu gosto de viver. É a forma como eu gosto de viver. Não quero saber o que você acha, é a forma como eu gosto de viver. You hear people say that. Oh, I can't help it. I can't help it. It's just the way I am. Tipo, eu não consigo evitar, é assim mesmo, me engula. A gente faz aqui Isso significa uma forma. opressão espiritual. Opressão. Mas faz só isso. I'm Venezuelan. I'm Irish. I'm German. It's just who I am. Eu nasci na Alemanha. Essa foi a forma que eu aprendi a agir. Ninguém vai mudar isso de mim, entendeu? São opressões espirituais. So we use that as an excuse. We'll use our DNA, our heritage as an A excuse. gente usa muito isso como desculpa para não fazer alguma coisa, ou desculpa para continuar ofendendo alguém. Essa é a minha forma de agir. Se você quiser aceitar, aceite. Now, I want you to hear this. Proclaiming things about ourselves that are not what God says about us and agreeing with those things sets us up for demonic oppression. Então, muito importante, proclamar coisas sobre você que não são de Deus e aceitar aquilo como verdade nos abre para uma opressão espiritual. Por exemplo, a pessoa dá desculpa para tudo porque está doente. Posso não, porque eu estou doente, estou em processo de cura. Vamos rezar o texto. Não posso, estou doente, em processo de cura. Estou vivendo um processo de purificação. Enquanto eu não ficar boa, não vou poder participar de nada. Isso dá uma ideia de que a pessoa tem algum tipo de opressão, tendo em vista que tudo aquilo que ela fazia antes, ela deixou de fazer. So she's asking if to use the sickness as a lie
as an excuse to not do anything. For example, no, I won't go to the church because I'm sick. No, I won't go to the prayer room because I'm sick. Actually, she's not sick. Yeah. Because it opens the doors for any kind of depression. So when I say we want to say things about ourselves that God says are true. For instance, you say, oh, I'm so afraid. I'm so afraid that's going to happen. But God says, I'm not giving you a spirit of fear, but power, love, and a sound mind. So we need to proclaim that. Opressão é quando você diz que não é capaz de nada. We're not denying we have A gente não pode dizer. A gente não pode dizer, eu não posso fazer, não. A gente tem que tentar, e está dizendo, quando você não é capaz de fazer uma coisa, você mesmo está se oprimindo. Então, o que acontece? Essa ideia é que a pessoa vai ficar doente por causa disso, mas seria uma oportunidade de um tipo de opressão. E outra coisa que ele falou é que, por exemplo, se eu usar... não, eu não vou conseguir aprender a andar de bicicleta porque eu tenho muito medo. Entendeu? Eu não vou conseguir fazer aquela prova e passar no vestibular porque eu não sou tão inteligente. Né? Então, essas coisas são negar a natureza divina que está dentro de você, porque você não tem um espírito de medo, você não tem um espírito de não ser inteligente. Deus não te deu essa ideia. Então, proclamar isso e aceitar isso como verdade te abre precedente para você ter uma opressão espiritual. Na verdade, você não vai negar que tem medo, porque medo é uma coisa natural. Você vai aprender que o teu Deus é muito maior do que o teu medo e você vai confiar nele mesmo com medo você vai. Essa ideia de você não aceitar aquela condição na sua vida, porque Deus é maior do que aquilo. I just want to repeat that little section again. It's so Não está important. muito claro. Proclaiming things about ourselves that are not what God says about us and agreeing with those things sets us up for demonic oppression. Então, proclamar coisas sobre nós mesmos que não são o que Deus diz sobre você e concordar com essas coisas nos dá liberdade para uma opressão espiritual. Isso acaba acreditando permanentemente na Deus. So we can't afford to say anything or believe anything about ourselves that God Presta doesn't atenção, say. pai, o que é que aquele homem está Então, dizendo. nós não podemos tomar posse de coisas que nós falamos sobre nós mesmos que não são coisas que Deus quer para nós. Não somos maiores que Deus para aceitar essas verdades. So any area that we've lost hope in Então, em qualquer área que nós perdamos a esperança, is under the power of a lie. está sobre o domínio da mentira. It's a lie that comes from the father of lies. Então, é uma mentira que vem do pai das mentiras. Who's the father of lies? Quem é o pai das mentiras? Lembra? Demônio, Yeah, Satan, the devil, right? o cardíaco. So we never want to open any doors to the devil. We don't want to give him access either by our words or things we're thinking. Então, nós nunca queremos abrir uma porta para que o demônio venha. Não vai forçar a barra, mas se você abrir ele, a gente não quer abrir precedente para que ele entre na nossa vida. So page 31. Então, agora vamos para a página 31. And this is the last one. We did salvation, healing, deliverance. Now we're Ó, moving on to tu entendeu isso salvation. aí? Isso aí é muito sério, sabia? E nós, no nosso dia a dia, nós estamos falando isso. Nós não somos capazes, nós não podemos. I think what we'll do is if you have questions, write them down on a piece of paper, and you can put them in some kind of a bowl or something, and then we'll look at them tonight and tomorrow. At some point, we'll answer those questions. Uma coisa que vocês podem fazer, no caso da Tânia, não realmente está querendo perguntar sobre a questão do tempo, e para quem já quer perguntar alguma coisa e não tem coragem de perguntar alguma coisa, você pode escrever sua pergunta. Ah, ótimo. Aproveita para adquirir um bloquinho, né? Você escreve lá no bloquinho, faz a perguntinha e a gente vai ler, deixa o seu nome se você quiser, e a gente vai ler essas perguntas durante a noite, etc. E amanhã ou até hoje mais tarde a gente consegue responder parte ou todas essas perguntas. Tá bom? Tá bom. I can tell just by the looks on your faces that you're paying attention
and you're really understanding what I'm saying. But we want to get through all of this material. I know you have really good questions. We want to make sure we get through all the material. That's why I don't want to take questions in the middle. Let's get everything finished and then we can answer the questions. Eu consigo perceber que vocês estão realmente, né, atentos ao que nós estamos falando e às vezes tem uma vontade de perguntar, mas é porque realmente a gente tem muita coisa para falar. Eu acho que isso é muito importante para vocês. A gente quer realmente chegar até o final para todo o conteúdo concluir. Mas fique à vontade de escrever a pergunta que vocês quiserem, tá? Para a gente responder. Okay. Into provision. So when we know that our inheritance contains provision, we can pray with confidence for it. Então nós sabemos também que dentro da nossa herança existe a providência de Deus. Deus ele provê, Deus ele dá aquilo que nós precisamos. Nós podemos confiar, nós teremos o que nós queremos, porque Deus já deu isso para a gente. Basta a gente confiar. Several years ago, my wife and I were going on a trip. It's more than several years ago. We were going to Australia, and we didn't really have the money for both of us to go. Então, há mais de 7 anos atrás, nós queríamos ir para a Austrália, para a missão da Austrália, mas nós não tínhamos o dinheiro suficiente para as passagens para a Austrália. So my wife Karen said, "Look, Kevin, you go, and I'll just stay behind." She was in the backyard that day. It was a beautiful summer day. She was spending time with the Lord and just kind of shared with the Lord how grieved her heart was that she wouldn't be able to make the trip. Então, a Karen, a esposa dele, estava no canto lá do jardim, né? Durante o dia, teve um momento com Deus, rezando, e ela disse para o Kevin, nós não temos o dinheiro todo, vá você que eu fico aqui. Você aproveita a missão, reza e eu fico aqui, não tem problema. Later that day, a friend came by who didn't really live very close to us, and she came over and she said, Karen, God sent me today to give you this money, and she handed Karen a check for cash for $500. Então, naquele mesmo dia, no fim do dia, um amigo nosso, que não é muito próximo da gente, mas muito conhecido da gente, chegou em casa subitamente e disse, alguém me disse, algo me disse que eu deixasse isso com você, eu ainda logo $1.000 em espécie. Então, a providência que Deus quer, Ele vai fazer, eu acho que você acreditar. About 20 years ago, my husband left me, which wasn't so bad because he was very abusive. Alguns anos atrás, meu esposo me deixou, falou de mim, que não foi uma coisa ruim, porque a nossa relação não era muito agradável. I had young children, and I knew we had $5,000 in the bank. So, 5,000. Então eu tinha crianças pequenas e eu sabia que naquele momento eu tinha $5.000 no banco guardados. But the problem is, the next day he took all the money. Mas no dia seguinte ele acessou o banco e retirou todo o dinheiro. So I went to Social Security to see if I could get pension because I had a baby. I couldn't work. Então eu fui no seguro social para ver se eu conseguia uma pensão, porque na época eu tinha um bebê e eu não conseguia trabalhar. And they said you have to wait 1 month. E eles disseram, você tem que esperar por um mês. So I'm there with little children and no money and having to wait 1 month. Not good. Então eu estava separada, sem emprego, com crianças de um recém-nascido e teve que esperar mais um mês para conseguir o dinheiro sem ter nenhum dinheiro. Então era uma situação que não era muito agradável. I can't even remember if I prayed for money. I can't remember. I was so upset. Eu estava tão chateada, não lembro disso, se eu pedi a Deus especificamente por dinheiro, mas eu estava tão chateada que eu rezei, eu pedi a Deus. But God knew my needs, and in the letterbox, I can't remember the next day, but very soon after, it was $300. Então, muito embora eu não lembre se eu havia pedido especificamente o dinheiro, mas eu sabia naquele momento que Deus conhecia as minhas necessidades. E eu pedi provavelmente, supliquei, eu queria alguma ajuda, e 3 dias depois chegou uma carta no correio com $3.000 dentro da carta. E isso continua acontecendo. Money
Eu tive tanta ajuda que quando a pensão chegou eu tinha mais dinheiro do que a pensão, provavelmente falando. He is our provider. E ele é o nosso So we're not minimizing the problem of poverty in the world. Então a gente não está aqui minimizando o problema da pobreza no mundo. A gente já está pensando, então por que tem pobreza no mundo? But we don't want to have a poverty mentality. Mas nós não queremos ter uma mentalidade de pobreza. The Bible says our God owns the cattle on a thousand hills, and all the gold is His, all the silver is His. Então a gente sabe na Bíblia que Deus ele possui tudo. Então ele possui todas as riquezas, ele possui todo o ouro, toda a prata, tudo. Então basta que nós confiemos na providência divina. So we want to declare scriptures that talk about God supplying all our needs. What is it? It's in chapter 4 of Philippians. My God shall supply all my needs according to His riches in Christ Jesus. Então existem muitas palavras, muitas escrituras da Bíblia que provam que Deus ele provê. Por exemplo, Filipenses capítulo 4 aproximadamente, não sabe exatamente qual é o texto. Então, que o meu Deus vai suprir todas as minhas necessidades de acordo com a minha vontade, com a minha fé em relação a Ele. I can do all things through Christ who strengthens me. Eu posso fazer tudo com Deus, tudo com aquele que me dá forças. So we want to just declare and affirm the truth of these scriptures in our life. Então, eu queria que nós declarássemos, acreditássemos nessa verdade que a Bíblia diz sobre a providência divina sobre nós. I have one more amazing story. Eu tenho uma história muito incrível, mais uma história muito incrível sobre provisão. A friend of mine who is in school to become a missionary. Então, um grande amigo meu estava na escola fazendo um teste para ser missionário. He was relying upon the generosity of friends to get him through the school. Então ele estava confiando na generosidade dos amigos deles para que ele conseguisse terminar esses estudos. So it was himself, his wife, and they had a child. They had a little apartment on the campus. Então ele e a esposa dele tiveram um filho, eles tinham um pequeno apartamento no local. So they were running out of money, and there came a time when they had no more food at all left in the house. Então eles estavam ficando sem dinheiro, chegou um momento que eles não tinham comida, nem para eles, nem para dar para os filhos. So the daughter was saying to her mother, "Mom, I'm really hungry." Então a filhinha chegou e disse para a mãe, estou com muita fome. Which of course was breaking the mother's heart. E isso com certeza quebrou, partiu o coração da mãe naquele momento. So the mother said, "Let's sit down and let's make a list of all the things you would like to eat." Então vamos sentar aqui, vamos fazer uma lista de todas as coisas que você queria comer agora. So they made a little game and they made this long list. Então eles fizeram uma brincadeira e colocaram no papel tudo aquilo que a menininha queria comer naquele momento. Very emotional. Vai começando a ficar emocionada. They got a knock on their door. E naquela mesma noite eles receberam na porta, alguém bateu na I porta. opened the door and there was a friend packages from the supermarket with every item. Um amigo chegou, simplesmente chegou com sacolas de supermercado, com cada um dos itens que havia na lista. Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Tá, falei pra vocês. Philippians 4:6. Philippians 4:6 is God will supply all our needs according to His riches. Okay, glory to God. Scriptural inheritance. Page 32. Página 32. A herança da Bíblia, herança da Escritura. So Jesus was always quoting scripture when he was teaching the people, or when he corrected people, or when he battled Satan in the desert. Jesus sempre falava por meio de parábolas quando ele estava ensinando as pessoas, inclusive quando ele estava em batalha contra o próprio demônio. Ele usava parábolas. So Jesus, he didn't just automatically know all these scriptures. He had to study, just like we do. Jesus ele era Jesus, mas era homem, então ele não tinha todo o conhecimento mundano, ele tinha também que estudar.
estudar, deixa eu entender como as coisas aconteciam. I don't remember if this is in the material, but you know, Jesus, we're told also in the book of Philippians, it says Jesus gave up his God power to become a human being. He gave up everything to do with God. He was God, but he gave up all his power as God. Como nós dizemos que Deus é 100% homem, 100% Deus, ele era Deus, era filho de Deus, mas ele meio que deu, ele meio que entregou, meio que não quis os privilégios de ser Deus para ser um homem, para viver como homem, humano, como nós. So everything he did, every miracle he did by the power of the Holy Spirit, which he received when he received the baptism of the Holy Spirit when John. Então, todo milagre que ele ensinava, ele recebia esse milagre porque uma vez ele havia sido batizado pelo Espírito Santo. Não porque ele agia como Deus naquele momento, mas porque ele foi batizado pelo Espírito Santo. Right? So Jesus was 30 years old, he goes to the Jordan River, John baptizes him, the Spirit comes down, and then Jesus' miracle ministry begins. Então Jesus tinha 30 anos quando ele foi batizado por João Batista. O Espírito Santo desceu sobre ele. A partir daquele momento, ele começou a exercer, a obrar os milagres, porque ele havia sido batizado. Até então, ele não tinha resistido ao milagre. So, if Jesus 3 did all of his anos. miracles, 3 anos. all of his 3 anos. signs, because he was God, then there would really not be any hope for us as human beings. But Jesus needed the Holy Spirit in the same way that we do in order to walk in the miraculous and the supernatural. Então, se Jesus Cristo ele agisse na terra como o próprio Deus e exercesse os milagres como o próprio Deus, seria muito ruim para a gente, porque a gente entenderia que ele faz porque ele é Deus. Então eu não tenho salvação nenhuma, eu sou simplesmente um ser humano. Então ele decidiu ser um ser humano, né? E depois que ele foi batizado como nós fomos batizados, ele começou a exercer os milagres para se igualar a nós, para que nós tivéssemos certeza que nós estaríamos também sendo salvos. So Jesus was 100% submitted to the authority of the Father, and he did miracles in the power of the Holy Spirit. Então ele foi 100% fiel a Deus e como batizado ele conseguiu realizar os milagres. So we walk in miracles, signs, and wonders to the extent that we choose to submit totally to the Holy Spirit. Então a nossa vida espiritual, vamos falar dessa forma, ela é tão intensa à medida que nós entregamos a nossa vida a Jesus. Para que palavras, quanto mais intenso será o nosso entregar-se a Jesus, mais intensa também vai ser a nossa vida espiritual. Você dá um pouquinho para Jesus, a gente vai ter um pouquinho só. Se a gente der muito, a gente vai ter muito. So it's good to treasure up scriptures in our heart. Então é bom que nós guardemos no nosso coração palavras, escrituras, trechos da Bíblia, para que nós possamos usar as pessoas. So you can say, oh, this friend of mine, he memorized all this scripture. I can't do that. Você deve pensar, meu amigo, porque eu disse exatamente isso para ele, meu amigo ele consegue decorar tantas coisas da Bíblia e eu não consigo. Acho que ele está falando isso porque eu falei para ele, você não ouviu. But you can. Mas você consegue. Don't believe the lie of the devil that you can't do that. Não acredite na mentira que você não consegue. Ele está falando por isso. How many songs do you know all the lyrics to? Quantas músicas você sabe a letra de cor? Hundreds, Muitas. Centenas, milhares. You can memorize scripture. E você não diz que não consegue memorizar uma palavra da Bíblia? Who has a scripture memorized? Quem tem uma palavra memorizada da Bíblia? What scripture? Uma palavra, só uma escritura. Senhor, não pode nada faltará. The Lord is my shepherd, and nothing will. Hallelujah. Who else knows the scripture? Somebody knows. Come on. Mais alguém, mais alguém. É para falar em português, não falar em inglês não, tá? Não posso, para quem não me importa mais. All I can, Não, the whole strength is me. I can all things in Christ who strengthens me. Hallelujah. Yeah. So the more key scriptures you can memorize. Look, when you read the Bible, now, first of
Bible. Em primeiro lugar, você não consegue decorar as palavras da Bíblia se você não lê a Bíblia. So when you open up the Bible, well, you may say, well, you know, I don't understand it, it's very difficult. Or when you before you even open the pages, you say, Holy Spirit, I want to know you better. Teach me from your word. And when you open it up, God, your eyes will get drawn to certain scriptures. Those are the key ones. You'll know it when maybe some of you have had the experience, you're reading, all of a sudden something like stands out on the page. That's the one you want to memorize. Então, não abra a Bíblia como um livro. Abra a Bíblia como a palavra de Deus. Se você abrir como um livro, você possivelmente vai encontrar palavras que você vai não conseguir entender, isso aqui é muito difícil para mim. Mas se você abrir, pedir o Espírito Santo, antes de abrir, pedir que o Espírito Santo me desse entendimento das palavras que estão contidas aqui dentro, com certeza seus olhos irão enxergar outras palavras, sem ficar muito melhor. Okay. Somebody here knows John 3:16. John. Alguém conhece aqui João 3:16? For God so loved the world. For God so loved the world that he gave his only begotten Son. No. Porque Deus amou tanto o mundo, ele deu o seu próprio Filho. That whoever believes in him will not perish but have eternal life. Okay, we got some homework to do. Ah, tá bom. Então, a partir de agora nós temos uma tarefa de casa para vocês. That's your assignment tonight. Memorize John 3:16. Tomorrow there's going to be a quiz. Então, a tarefa de casa é memorizar João 3:16. Amanhã a gente vai fazer algumas reflexões. João 3:16. Dê a Bíblia. Muito do Senhor. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único para que não morra quem nele acredita, mas que tenha a vida eterna. Okay, we're doing really good. You guys are really great. I can see you're sticking with me. I'm looking at you that you're engaged and you're getting it. Praise God. Kevin está dizendo que ele está gostando muito da atenção de vocês, eles estão muito atenciosos, e ele está achando que a gente está realmente evoluindo muito bem, está realmente dando os parabéns a todos vocês, entendeu? Amém. Deus seja louvado. Pena que ninguém sabe interpretar o que. Tó. Que bom que ela fez. Natal. Então, o Kevin está dizendo que eles vão fazer um teste relâmpago com vocês, pode? Pode. Valendo nota. Tá? O teste relâmpago vai ser: quais são as quatro características que nós vimos agora há pouco? As quatro partes da As quatro partes da herança. salvação, e provisão. I see a lot of your lips are not moving. Eu vi muitas mãos levantadas, mas nenhuma boca se mexendo. Nenhuma boca se mexendo. Só apontando em cima e não fala nada. A gente está brincando. Ok, mais uma vez, vai. Salvação, libertação, cura e provisão. Yeah. Yes. That's your inheritance. It's precious to you. Don't forget it. Essa é a sua herança. Ela é preciosa para você. Não esqueça dela. Cura e provisão. Também. I like you guys.
We're doing really well. Why don't we take a very short break? Ok, já realmente está indo muito bem, então a gente vai dar 10 minutinhos para vocês relaxarem, tá bom? Para vocês esticarem as pernas, tá? A gente toma uma água e daqui a 10 minutos a gente toma, pode ser?